Pessoal, boa tarde. Meu nome é Natália, tem algumas pessoas aqui que eu acho que eu ainda não encontrei, não tive a oportunidade de encontrar aqui nessa caminhada nossa do centro. Mas queria dar boas-vindas para as pessoas que eu ainda não conheço e também agradecer a vocês a oportunidade da gente estar aqui conversando. No final das contas, isso aqui é uma conversa, né? Isso aqui não é uma palestra. Sobre tudo que a gente vai conversar hoje aqui, todo mundo tem um pouco para compartilhar, para ensinar, para refletir, certo? E hoje eu vou discutir um tema com vocês que eu tirei desse livro aqui, que é um dos livros mais lindos que eu já li em toda a minha vida, assim. Talvez, para mim, que sou psicóloga, talvez seja o mais lindo, na verdade, que eu já li até hoje. O nome dele chama Caminha que a Vida Te Encontra. É da professora doutora Ana Teresa Camasmi, que também é psicóloga. E ela faz um trabalho no Brasil todo, né, com o espiritismo. Talvez alguns de vocês já tenham visto ela aqui, porque em alguns congressos aqui na cidade ela comparece, né, sempre tem contribuído tanto. E o tema de hoje, que eu gostaria de conversar, é essa relação que a gente tem no processo evolutivo e a experiência de medo. Todos nós experienciamos a emoção medo quando a gente se propõe a caminhar na evolução. Não tem ninguém aqui que não tenha medo, né? Todo mundo aqui experimenta o medo, principalmente nas situações da nossa vida que são mais desafiadoras. É engraçado que essa autora, ela com tanta gentileza, né, ela recolhe tantas referências espirituais, mas numa escrita tão gentil, colocando nós aqui numa condição de sujeitos vulneráveis e na condição de construir um futuro novo, que me faz ficar muito confortável, inclusive, para falar das coisas que a gente não está dando conta no cotidiano. Às vezes a gente se pega discutindo coisas, conceitos tão importantes no espiritismo, né, com tanto fervor, mas quando a gente encontra a vida, né, quando esses problemas eles nos atravessam, parece que é tudo diferente. Parece que a gente nunca leu, que a gente nunca aprendeu. É como se fosse a primeira vez, né? E aí a gente fala que todas as experiências de sofrimento, que aqui ela nomeia como experiências de dor, entenda que a dor não só como a dor física, mas a dor espiritual, por exemplo, de quando você perde uma pessoa, quando a pessoa desencarna, ou quando você termina um relacionamento, ou quando alguém que você tanto ama adoece, ou quando você mesmo adoece, né? Entenda isso como uma experiência de sofrimento, de dor. Todos nós espíritas concordamos que isso gera aprendizagem. Todo mundo aqui já entendeu isso, porque inclusive essas experiências são instrumentos para que a gente consiga aprender. E isso é consenso. O grande problema é que quando essa experiência de dor, seja ela qual for, porque no final das contas, cada um de nós, por mais que estejamos encarnados no mesmo momento da história, encarnados na mesma cidade, né, no mesmo planeta, né, e aí isso faz de alguma forma que a gente compartilhe experiências muito similares, mas de uma maneira muito mais individual. Todos nós temos experiências também muito particulares. E aí essa dor tão particular que às vezes nos aflige, quando ela chega muito, muito perto, a gente começa a ter um comportamento às vezes de evitação. Evitar essa dor. Jogar para debaixo do tapete essa dor. E esse funcionamento evitativo, ele acontece das mais variadas formas. Por exemplo, às vezes, né, dependendo da circunstância, às vezes uma perda de um ente querido, a gente entra em estado de negação. É como se a gente gerasse um bloqueio entre nós e o acontecimento e a gente evitasse falar disso, entrar em contato com isso. Como, por exemplo, quanto tempo às vezes a gente leva para desfazer do guarda-roupa daquela pessoa que se foi, que a gente tanto ama. Quanto tempo a gente leva para falar sobre isso. A gente sempre diz assim, depois a gente fala disso, não quero falar disso agora.
Ou então, quando a gente talvez adoece e numa necessidade de ofertar para esse corpo, para esse espírito, cuidados muito diferentes daqueles que anteriormente a gente não ofereceu, a gente continua negando que isso está acontecendo. A gente quer levar a vida com a barriga, como se tivesse tudo do mesmo jeito. Na verdade, tudo está em constante mudança. O que aconteceu ontem não é o que está acontecendo hoje. Então essas experiências de dor, de sofrimento, elas vão nos transformar profundamente, né? Com uma maior intensidade ou menor intensidade, a depender, lógico, de como a gente enfrenta isso, né? Da nossa capacidade de olhar, de aceitar. Inclusive o livro diz aqui da seguinte forma, né? Que a gente concorda que é uma experiência de aprendizagem, mas que a gente nunca entende exatamente a profundidade do para que a gente está experimentando isso. Tem uma coisa, um exercício que eu sempre falo para todo mundo, né, fazer, e até para mim mesma, isso também é muito difícil fazer, né? Também é difícil para mim fazer esse exercício. E que é, quando a gente vive uma experiência de dor, é perguntar para si mesmo, por que será que eu estou vivendo isso? Qual que é a finalidade disso? Se para o espírita não existe acaso, e se tudo é construído, né, inclusive sobre a nossa própria ótica, a nossa própria vontade e o nosso livre-arbítrio, então tem uma razão de ser. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu? Por que agora? Então essa pergunta que a gente faz, ela vai responder uma pequena parte por que a gente vive isso. Ela não vai responder com tanta profundidade, até porque o livro está dizendo aqui pra gente que só mais à frente a gente vai entender a profundidade dessa aprendizagem. Às vezes a gente vai passar meses sem entender nada, sem sequer se perguntar. Porque muitas vezes a gente está no funcionamento que eu estou nomeando aqui de evitação. Uma posição de não entrar em contato com isso. Numa posição de jogar para debaixo do tapete isso, certo? Então se a gente funciona muitas vezes assim, é muito mais raro ainda, né, que é o processo posterior, a gente se perguntar por que a gente está vivendo isso. E aí num processo muito mais à frente, aí a gente vai ter uma resposta muito mais integral do porquê. É só você observar na sua vida aí, talvez nos últimos anos da sua vida, os acontecimentos mais importantes e que também foram dolorosos. Tente se recordar com o máximo de riqueza possível daquela experiência e hoje olhe para essa experiência e você mesmo responda por que você acha que você vivenciou aqui. Hoje, muito provavelmente, você tem uma resposta ainda incompleta, mas muito mais completa do que quando você vivia aquela experiência. Não é verdade? Porque o tempo, as marcas do tempo e o nosso amadurecimento diante dessa experiência faz com que a gente enxergue a amplitude disso, certo? Mas isso não é uma coisa tão fácil. Então a gente vai fechando os olhos muitas vezes por medo, e aqui a doutora Ana Camasmi, ela vai citando, né, os diversos medos que a gente vivencia. Ela fala assim, porque nós intuímos sobre as consequências que virão. Por exemplo, você perde um ente querido, adoece, qualquer outra coisa, aí você começa a pensar no que está por vir. Quando você pensa no que pode acontecer a partir disto, que te tirou daquele lugar cômodo, né, daquela vida, vamos dizer assim, mais previsível, você começa a pensar, nossa, o que está por vir? E aí quando muitas vezes nós humanos, na verdade na posição de pouca fé, essa ideia de que a gente não tem muito ainda, que a gente está treinando a capacidade de confiar nesse futuro, a gente começa a sentir medo. O que é que está por vir agora então? Agora que eu adoeci, agora que eu terminei meu casamento, o que é que está por vir? Ela também diz aqui, sentimos muito medo de sucumbir à dor que a realidade se mostra. É como se a gente tivesse um instinto de sobrevivência.
A gente tende a tentar não sucumbir. E na verdade, nessa tentativa de não sucumbir, jogando toda a experiência para debaixo do tapete, é aí que a gente sucumbe mesmo, né? Vocês vão entendendo aqui nesse texto, inclusive baseado, né, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, né, em algumas citações de livros do Dr. Emmanuel, fala que é exatamente essa tentativa de negação que faz a gente sucumbir, né? Porque quando a gente sente medo, a gente evita a experiência. E não é a experiência que vai causar evolução? Se fosse só o aprendizado intelectual, gente, a gente não precisava estar encarnado aqui. Porque como todos nós sabemos, a nossa vida não é a vida deste lugar, a nossa vida vem de outro lugar. Então, se a experiência não fosse importante, a gente não precisava estar vivendo nos nossos próprios corpos as experiências com as quais a gente se dispôs a viver. Se a gente estudasse teoricamente, isso seria suficiente. Por exemplo, a gente se reúne aqui para estudar, para refletir, e aí o quanto disso que a gente estuda, o quanto disso de fato cria corpo e transforma a nossa experiência, né? Então, raciocínio, intelecto não é suficiente, é muito mais, né, que isso. A gente precisa da experiência, porque nem sempre pensar sobre isso dá conta de toda a nossa evolução. Justamente, de novo, porque nós aqui encarnados no plano terreno, a gente ainda experimenta muito medo. Temos muito apego também ao prazer e nos afastamos de tudo que é diferente dele. Temos medo de sentir dor e nunca mais bem-estar, né? Nunca mais sentir prazer. Então, nós aqui, todos nós, né? A gente, por estarmos muito afinizados com a matéria, a gente ainda tem uma necessidade grande de obter prazer das mais variadas formas nesse corpo físico, nessa experiência que esse planeta nos oferece. E não tem nada de errado, né? A gente obter prazer, usufruir de tudo aquilo que nos pertence. Mas, ligados tanto à matéria, a gente começa a achar que isso é o mais importante. Aí a gente começa a ter medo. Medo de não ter mais o bem-estar, medo de não sentir mais prazer. E isso também nos paralisa, isso também vai fazendo com que a gente se apequene diante de outras coisas. Então a questão é que vivemos na evitação da realidade e que isso vai nos deixando muito enfraquecidos. O medo, né, do enfrentamento dessa realidade, ele nos enfraquece, porque ele nos paralisa. Fique imaginando como se fosse uma pessoa vivendo uma experiência de pânico. Quem já teve experiência de pânico, nem precisa ter transtorno de pânico. A própria experiência de pânico já é suficiente para você imaginar em larga escala como é isso, né? É só para fazer uma metáfora, uma alegoria a essa experiência que eu estou dizendo aqui. Então vamos imaginar que diante, sei lá, você subiu no avião e aí você começou a passar mal no avião. Qual que é a tendência? Você querer que o avião pouse porque você acha que você vai morrer. A gente quer interromper a experiência. Por quê? Porque a gente sente medo dela. E a gente vai ficando cada vez mais fraco quando a gente deixa o medo tomar conta. Se eu uma vez passei mal pegando o avião, talvez em próximas vezes eu não queira usar o avião de novo para me transportar de um lugar ao outro, né? Mesmo que esse lugar seja longe. Muitas vezes as pessoas preferem enfrentar horas e horas no ônibus, horas e horas de carro, do que às vezes pegar um avião de um ponto para o outro, né? Por quê? Porque tem medo. Só que quanto mais eu alimento esse medo dentro de mim, mais ele cresce. E não tem ninguém aqui também dizendo que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que enfrentar o medo a qualquer custo, porque se a gente falar isso, a gente está contando uma coisa aqui que não é real, que não condiz nem com esse corpo, nem com essa encarnação, nem com esse psiquismo que está dando conta aqui dessa experiência carnal. Mas, na medida em que a gente se dispõe
a enfrentar esse medo paulatinamente, sistematicamente, um passinho por vez. E eu sei que dar um passo por vez às vezes significa andar 3, voltar 2 e ficar com saldo de 1 positivo, mas que esse 1 positivo já é uma coisa muito grande frente à nossa experiência. Imagine que as dificuldades que você tem hoje no passado talvez foram muito maiores. Em alguma medida todos nós provavelmente enfrentamos uma pequena parte dos nossos desafios evolutivos. E é isso que a gente está falando. Então, o medo ele existe. Então, a gente precisa se perguntar aí, qual é o medo que eu tenho? Do que eu tenho medo? Eu estou vivendo nesse momento tal coisa na minha encarnação. Pelo menos nessa fase da minha vida, eu estou vivendo tal coisa. Essa coisa é muito difícil para mim. Beleza, identificou. Agora, nós precisamos nos perguntar medo de que nós temos. Porque todos nós temos medo disso. Né? É natural que tenhamos medo disso. Mesmo que seja um medo muito pequenininho, para talvez alguns de nós que tenham uma capacidade maior de exercitar essa fé. Mas esse medo, ele existe. E aí, quando eu respondo qual é o meu medo, aí eu tenho que me fazer uma outra pergunta. Por exemplo, eu tenho medo de não dar conta. Vamos supor que a resposta seja: estou vivendo tal coisa e eu tenho medo de não dar conta. E tem gente que deixa de fazer as coisas porque tem medo de não dar conta. Por exemplo, dá um exemplo aqui bem claro e simples. Muitas vezes as pessoas elas estão trabalhando numa área de trabalho, estão infelizes, porque às vezes sofrem muitas dificuldades de relacionamento, sempre teve um sonho de trabalhar em uma outra área de trabalho, e aí em alguns momentos pensou: nossa, eu acho que eu vou empreender o meu próprio negócio. Eu sempre sonhei em trabalhar no meu próprio negócio. E aí nesta de medos, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de não dar conta, a gente continua lá anos a fio, aprisionado num lugar de trabalho que outras pessoas poderiam estar ocupando, talvez, né, até estariam um pouco mais felizes que a gente, mas a gente fica ali estacionado, porque a gente tem medo do que pode acontecer, que nesse exemplo é medo de não dar conta. Então aqui está dizendo, a gente vai ter que enfrentar esse medo para a gente não ficar aprisionado, né, a esse pensamento determinista que é não dar conta. Então o que a gente faz? A gente faz um pouco de cada vez. Empreender o meu próprio negócio não significa que eu tenho que sair do meu espaço de trabalho amanhã e abrir mão desse salário, mas eu tenho um planejamento para esse negócio. Muitas vezes, às vezes eu tenho que vender alguma coisa que eu tenho para financiar isso, ou eu tenho que fazer um empréstimo no banco, ou seja, existe uma série de coisas que eu teria que fazer antes mesmo de efetivar a criação desse próprio negócio, e aí eu fico protelando. Então, para a gente se sentir mais encorajado e mais capaz, a gente vai enfrentar esse medo um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez mesmo. Hoje eu faço um pouco. Quando eu vencer esse pouco de hoje, eu vou ficar muito mais encorajado, motivado, vai aumentar minha autoestima para fazer o que eu quero fazer amanhã. E aí, sucessivamente. Então, a gente diz que o medo, ele faz com que a nossa área de expansão no universo, a nossa área evolutiva no universo, se apequene. É como se ela estivesse sendo reduzida, né, estagnada pela nossa dificuldade de enfrentar o medo. E qual que é o problema da nossa área de expansão? Avançar meio centímetro a cada sei lá quantos meses. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Né? O que o Evangelho nos ensina não é que a gente tenha que fazer as coisas todas e nem numa velocidade alta, muito menos numa eficácia, numa eficiência de que a gente ainda não tem condição nem sequer para pensar, né?
quanto mais para executar e viver nesse corpo. Então, um pouco de cada vez vai fazendo com que a gente avance e amplie essa área que a gente chama de área de expansão. Essa área de expansão ela pode ir ampliando paulatinamente ou ficando ali encolhida, intimidada em relação a esse medo. Agora tem uma coisa que a gente sabe que todos nós estamos submetidos a uma lei universal, que é a lei do progresso. Todos nós. Não adianta nem a gente falar, não, eu não quero progredir. Nem existe essa possibilidade. Existe como, quando, em que tempo, velocidade, que isso sim depende de nós. Mas a lei universal, assim como, por exemplo, o sol nasce, o sol se põe, como a lei da física, né? Que é um princípio para regular o nosso sono e vigília, a gente também tem a lei de progresso, que está para todos nós, inclusive, né, desde os animais irracionais até nós. O universo todo está em eterna progressão. Inclusive, principalmente os nossos animais, né, os nossos cachorrinhos, os nossos gatos, que muitas vezes a gente nem consegue imaginar que aqueles seres tão pequenos têm espíritos, mas eles também têm. E o modo de evolução deles é diferente do nosso, mas eles também estão imbuídos nessa lei do progresso. E, sabendo que essa lei do progresso é o fluxo da vida, não há como questionar isso, a gente pode pensar que em toda a nossa encarnação vai ter momentos de... Pensa num gráfico. Momentos de conforto, momento de desconforto. Momento de conforto, momento de desconforto. Pensa no conforto como se fosse uma linha reta no gráfico. E o desconforto como se fosse uma linha decrescente. Toda vez que a gente decresce alguma coisa, né, seja na saúde, nos relacionamentos, na vida financeira, isso causa desconforto, não causa? Então significa que para conseguirmos avançar, a gente vai ter momentos de estabilidade, de conforto e momentos de desconforto. Inclusive, há momentos que a gente está tão confortável que o conforto nos gera desconforto. Que coisa maluca, né? Que a gente quer sempre buscar o conforto, sempre aquilo que nos é familiar, aquilo que nos é conhecível. Mas é porque quando a gente passa muito tempo no conforto, a gente começa a ficar numa posição que a gente chama de tédio. Nossa, minha vida está tediosa, porque nada acontece na minha vida. Eu acordo, tal horário, trabalho, volto, durmo, não acontece nada. Aí, de repente, essa posição existencial do tédio é mais um convite, sem que a gente perceba, para a gente promover algumas mudanças, como por exemplo, nossa, minha vida está tão tediosa, eu vou ver se eu consigo ajudar. Então, lá naquele centro espírita, que distribui sopa para as pessoas em situação de rua, para ver se a minha vida fica um pouco mais alegre, se eu fico um pouco mais feliz. Ou então, às vezes você fala, nossa, eu vou estudar uma coisa nova, vou comprar um instrumento musical novo e vou estudar isso, para ver se eu fico um pouco mais feliz. Né? E aí, o tédio, esse lugar muito confortável, que às vezes a gente passa por um tempo significativo confortável, ele faz a gente também sair do conforto e buscar os confortos. Sair da sua casa numa noite para entregar marmitas para as pessoas em situação de rua, ou fim de semana, mesmo durante o dia, nesse calor que a gente está vivendo. Isso tem um desconforto. Então, quer dizer, você saiu do conforto e foi para o desconforto. E aí, o que é esse desconforto, que é essa, vamos dizer assim, essa linha do tempo que vai fazer com que a gente avance em alguma coisa? É a linha do tempo que vai fazer com que a gente tenha um acréscimo na nossa evolução, certo? Então, se a gente não vive naturalmente esse conforto, desconforto, conforto, desconforto, o próprio tédio vai fazer com que nós nos impulsionemos para o desconforto. Por quê? Porque existe a lei do progresso que está para todo mundo, não tem como a gente fugir.
Então na vida toda a gente vai viver muitos abalos, né? Aí às vezes a gente fala assim, né? Eu mesmo já disse isso. Nossa, eu vivi tanta coisa difícil, mas quando eu penso que as coisas caminharam, eu estou vivendo um sofrimento grande de novo. Por que comigo, né? Por que agora? Eu não tenho condições de viver isso. Meu Deus, piedade, por que eu estou vivendo isso? Quando a gente fala essa frase, muitas vezes é porque a gente não consegue entender mesmo, do ponto de vista afetivo, que o desconforto gera evolução. E também porque acho que viver na própria pele, uma experiência que é tão dolorosa, faz com que a gente se coloque também como na posição de vítima. Muitas vezes a gente se coloca na posição de vítima até para ficar um pouco mais confortável, não caminhar tanto. Tadinha de mim, vivi isso, vivi aquilo outro, por que comigo? E a posição de vítima, eu não estou dizendo que a gente não vai viver a posição de vítima, todo mundo aqui vive isso, tá, gente? Eu também. Mas é que a gente não pode permanecer tanto tempo na posição de vítima, senão a gente senta aqui, ó, e acomoda. Quando a gente percebe que não existe estado de vitimez, existe uma condição de uma escolha e que a gente vai precisando executar aquilo que a gente vai escolhendo, aí a gente sai do lugar. E sair do lugar também vai gerar um outro desconforto. E quando a gente decide fazer isso, também não tem garantia de êxito. Quando a gente decide fazer essa caminhada, não tem nada que nos garanta que vai dar certo. Mas ainda assim, mesmo que a gente não tenha garantia de que vai dar certo, a gente precisa tentar. Porque se a gente não tentar, a nossa área de conforto, ela vai ficando pequenininha, porque a gente não tentou expandir, né? A gente não conseguiu avançar, expandir tanto assim. E veja, se eu vou expandindo ao longo da vida, das encarnações, a minha área de conforto que era pequena, ela vai ficando grande. E é por isso que muitas vezes a gente fala, olha, Deus não dá nada que não seja da nossa capacidade de viver. Por quê? A nossa área de conforto aumentou muito. Depois que você vive um problema muito grande na sua vida, é como se você tivesse muito mais capaz de se ver, de se enxergar e se reorientar na vida. E aí então a gente tem uma área de conforto muito maior para ser feliz. E aí depois vem o desconforto e assim a gente vai crescendo na vida, né? Em processos de evolução e medo. Evolução e medo, que é uma coisa que não tem como negar isso, né? A gente ainda está muito na experiência do medo, mas cientes de que a evolução é o porvir, a gente vai fazer um pouquinho todos os dias para que o dia seguinte seja melhor que o de hoje e melhor que o anterior. Certo, pessoal? Então, eu desejo para todos nós, assim, que a gente consiga, nessas experiências encarnatórias, a começar de agora, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, que a nossa área de expansão ela seja aumentada e que a gente tenha cada vez mais coragem de enfrentar o nosso medo e cada vez mais coragem de responder as perguntas que eu estava colocando a gente para pensar, que são tão difíceis, né? São tão dolorosas. Certo? Podemos encerrar aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma colocação? Às vezes não é uma pergunta, mas é uma colocação. Não? Silêncio. Então vamos fechar os olhos novamente, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade que temos hoje, a oportunidade da encarnação, de estar com as pessoas que a gente tanto ama, ter a oportunidade de trabalhar, de prover o pão de cada dia, de prover o teto, agradecendo o Senhor pelas possibilidades de aprendizagem e pedimos também para as pessoas que mais precisam neste momento, que elas possam receber um pouco dessas energias
que estão aqui nesse ambiente, de modo a aliviar, a confortar e também encorajar. Peço também, Senhor, que todos nós que estamos aqui possamos receber as bênçãos que procuramos, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso merecimento. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos da prática de todo e qualquer mal.